Então, bom dia, pessoal. Estamos aqui juntos para conversar com o Wagner sobre a questão da sucessão familiar, né? Ele se dispôs a nos ilustrar aí com a experiência que ele está vivendo, né? E a gente está com o Raul também aí, pode também ajudar. Então, obrigado pela presença de todos. E vamos lá. Vou começar perguntando, Wagner, em pouquíssimas palavras para começar, né? O que é sucessão familiar? É um grande sucesso da família? Não. O que é? O problema é você transmitir o que você construiu para alguém dar continuidade, né? Então, você fez todo um esforço, você fez todo um empenho, você se dedicou, você construiu um legado e você tem que passar para alguém, né? E para quem você vai passar? Esse é o processo da sucessão. Legal. E a gente falou sob a ótica da qualidade total, né? Então, qualidade total, a maioria dos que estão presentes aí conhece, né? É uma forma de trabalhar preocupado com qualidade em todas as atividades da empresa, né? Todas as atividades, desde o pessoal da faxina até os diretores, todos os setores, né? Mais para frente a gente vai, junto com o Wagner, falar um pouquinho também sobre isso, mas a ideia da qualidade total é isso, tá? É quase qualidade de vida, tá? Então, muito bem. Vamos lá, pessoal, fica à vontade para fazer perguntas, tá? Tem o chat também, se quiser escrever no chat, fica à vontade. Wagner, para começar, né? 51 anos de liderança nesse mercado de utensílios e equipamentos de cozinha, tá? Como você está se sentindo, né? E qual a tua expectativa desse processo de sucessão? Bom, Celso, a primeira coisa é que o processo de sucessão já está em andamento na nossa empresa há aproximadamente 5 anos, né? Então é algo que não dá para você pensar num minuto, tá? E tem uma série de componentes. Primeira coisa é que não é fácil você largar a empresa. O sucedido tem que ter consciência de que um dia ele vai ter que entregar a rapadura, como eu costumo dizer, a alguém, né? E normalmente o sucedido não quer largar, né? A primeira grande dificuldade é essa. Ele tem que, com antecedência, se conscientizar de que precisa ter uma sucessão. A empresa tem que continuar. Nós não somos eternos, né? Segundo, porque ninguém vai fazer exatamente como você, tá? Então, você vai ter que passar o bastão para alguém que vai fazer melhor ou pior que você. Igual nunca. Essa frase que eu copiei do Raul. O Raul sempre falou isso. Ninguém vai fazer exatamente igual a você, tá? E você precisa encontrar uma outra atividade para você. Porque você ainda está ativo, você está ainda com dor, você tem muita coisa para fazer e você precisa curtir a vida, né? Afinal de contas, você trabalhou tanto tempo para quê? Para continuar trabalhando, né? Então, não, tem que desfrutar um pouquinho, tá? Só que vai desfrutar, mas nunca vai deixar de continuar acompanhando o sucessor, porque, de repente, a tua experiência é importante para dar para ele uma sequência, para dar para ele o caminho das pedras, né? Muito bom, muito bom. E, Wagner, assim, tem uma coisa que você já me falou, eu queria que você compartilhasse aí com o pessoal, né? Você é um cara conhecido pela sua personalidade de cidadão brasileiro, né? Até a bandeira, eu coloquei a bandeira aqui, homenagem a você, tá? Cidadão brasileiro,
é um líder empresarial e é um cristão, tá? Que vive o cristianismo, tá? E por esses motivos, né, as pessoas que vão ver esse nosso vídeo, tá, e que estiverem também nessa situação de passar o bastão, né, gostariam de saber de você como que você vê a preparação. Você falou em 5 anos, né? Então, rapidamente assim, mas por que você passou? Quais foram as etapas, quais foram as atividades que você já prepara esse pessoal, né? Fala, ó, você vai ter que passar por isso, né? A primeira coisa é que todo mundo tem consciência que normalmente o pai quer deixar para os filhos, né? Então a sucessão, o caminho normal da sucessão seria passar para os filhos. Só que antes disso, você tem que encontrar dentro de você uma disposição de separar o pai do diretor. Porque dinheiro não aceita desaforo, né? Então, se você não tomar uma decisão correta, a empresa pode não ter sequência, tá? Então, você tem que saber para quem você vai definir, para quem você vai passar a empresa. Então, o primeiro passo que eu vejo é identificar quem são os possíveis sucessores. Então, se você tem um filho só, você só tem para ele para passar. Mas se você tem mais de um, você tem que fazer uma análise de identificar quem é o que está mais capacitado, qual é aquele que tem mais ligação com o negócio, né? Quem é a pessoa que se identifica mais com o tipo de atividade que a empresa tem, tá? Lógico, você tem que fazer o levantamento das habilidades técnicas que a pessoa tem que ter, porque sem habilidade técnica ele não vai conseguir tocar. Só no feeling é muito. A pessoa tem que estar preparada para assumir a empresa, tá? Então, que capacidade universitária ele tem, que preparação acadêmica essa pessoa tem para poder gerir o negócio, tá? Você tem que saber ainda que você vai ter que ter unidade de comando. Se você tem mais de um filho, não vai poder dividir uma parte, um faz, outra parte, outro faz. A execução, sim, mas o comando tem que ser de um só. Tem que ter, é que nem o exército, tem que ter unidade de comando, tá? Você pode distribuir as atribuições, mas um só é que tem que dar a palavra final. Legal. E, para finalizar, tem que ter harmonia entre os herdeiros. Porque se você vai deixar a empresa para um filho só, como é que fica o outro, tá? Então, tem que harmonizar a questão da família, tá? Muito bom, muito bom. Agora vamos olhar um pouquinho dessa questão da qualidade total, né? Você começou a implantar a qualidade total, eu acho que faz uns 15 anos, ou mais, não sei, né? Né? A gente se conheceu no Sebrae, você participou do programa de qualidade total, você foi um dos principais participantes, na minha opinião, eu já falei isso várias vezes, né? Porque você deu o exemplo, né? O dono de uma grande empresa que estava lá com a humildade para participar, para contribuir e implantar isso na sua empresa. E depois eu acompanhei uma parte e você realmente implantou. A pergunta que eu te faço agora é mais nesse sentido de disseminar um pouco mais, né, a qualidade total, aproveitando o que está acontecendo hoje, né? Então eu perguntaria para você, o que a qualidade total pode ajudar o processo de sucessão familiar? Você tem uma palavra que você costuma usar, Celso, que eu acho que é muito importante. Ela é previsibilidade. Uhum. Tá? Então, a qualidade total nos permite ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, para isso, você vai ter que definir processos,
escrever esses processos, tá? Para que eles sejam cumpridos à risca, porque se você não fizer a receita do bolo adequadamente, você não vai ter o mesmo resultado. Se cada vez você usar ingredientes diferentes, você não vai ter o mesmo resultado, tá? Então, com isso, você consegue ter a empresa na mão, tá? Opa, está chegando mais alguém aqui. Chegou a Vera, né? Nossa amiga Vera, de longa data também, muito simpática. Bem-vinda. Obrigada. Então, eu acho que essa questão da previsibilidade te permite, do mapeamento dos processos, te permite ter previsibilidade para você dar sequência na empresa e saber que aquilo que foi determinado vai ser cumprido. Então, ao longo do tempo, você vai ter processos sendo encaminhados e o resultado sendo sempre o mesmo. Tá? Deverá ser o mesmo. Tá? Segundo, você tem que desenvolver pessoas, porque elas têm que se comprometer e colaborar para obter o mesmo resultado. Então, se você não conseguir o engajamento das pessoas, você também não vai conseguir, por mais que você tenha os processos mapeados, se elas não obedecerem, se elas não seguirem o processo, você não vai ter o mesmo resultado. Tá? E para isso, para você fazer com que elas consigam cumprir o que foi combinado, você precisa ter liderança e transparência. Nessa linha de raciocínio, você já, eu acho que você colocou bem, tá? Esse comprometimento do pessoal, né? O pessoal ter comprado a ideia, né, da qualidade total, vai fazer com que tudo flua melhor, né? E as próprias pessoas vão ter qualidade de vida, vão ter orgulho do que fazem, né? É como a gente fala no cristianismo, né? Fala assim, você se sente livre, né? Se você está em paz com a sua consciência, isso é liberdade, né? Se sente livre. Então, assim, eu acho que esse engajamento que você falou é muito importante mesmo, tá? E eu acrescentaria, até eu te pergunto, tá? Qual a tua opinião sobre a importância de se ter indicadores, os KPIs, né, para controlar, monitorar os resultados? Quando você estabeleceu os processos, normalmente você tem que estabelecer um critério de medição disso. Porque se você não conseguir medir o que você fez, você não tem condição de melhorar. Tá? Então, o objetivo dos indicadores é exatamente esse. Você medir se o resultado que você conseguiu foi 100% do que você queria ou não. E a partir daí você buscar melhorias em cima disso. Perfeito. Queria que você falasse um pouco agora, tá, sobre a Rebal, as tradições da Rebal, né? E uma delas que eu já te falei que eu admiro, gosto muito, né? É aquela história do fazendo amigos, né? Então, a relação com os clientes, como é que você, e o Raul também, né? Que começou com isso, na verdade, né? Você já me contou essa história. Mas conta um pouco para nós aí, como é que é olhar para a clientela pensando, são meus amigos. Cheguei na Rebal, eu comecei a observar o tratamento que o Raul dava aos clientes. E eu identifiquei que ele tratava todos eles como amigos. Eles entendiam isso, como essa relação dele como amizade, por quê? O Raul procurava sempre ajudar as pessoas, dando a eles sugestões de como melhorar o equipamento que ele estava usando, para que o processo que ele estivesse executando fosse o melhor possível, fosse o mais econômico possível e tivesse o melhor resultado possível. Então, quando você está fazendo uma relação em que você está dando tudo de si para conseguir mostrar para o cliente que você está ajudando ele a ter melhoria, tá? Com certeza a retribuição acontece.
Então, por isso, ele fez o tratamento das pessoas como amigo. Então, eu coloquei fazendo amigos desde 1971, que foi quando a empresa foi fundada. Muito bom, muito bom. E outra coisa, porque na qualidade total a gente pensa no total, né? Quer dizer, de cabo a rabo, né? Todo o circuito aí do processo, né? E com os fornecedores, como é que é essa relação da Repal? A gente sabe que o fornecedor, quando ele vem te visitar, o interesse dele, o momento dele, é de faturar, ele também quer vender. Só que ele quer vender o produto dele, que ele construiu dentro da ótica dele. Só que você, na hora de você comprar a mercadoria, você tem que identificar se aquele produto que o teu fornecedor está te oferecendo vai servir do jeito que ele quer para o consumidor. Porque se o consumidor não entender que aquele produto é para ajudá-lo, o consumidor não vai comprar. Então, você tem que fazer um equilíbrio entre a informação que o fornecedor te dá, das qualidades do produto, e a informação que o cliente te dá da necessidade dele. E você tem que conjugar essas duas coisas. Fazer com que o produto seja o mais perfeito possível, o mais adequado possível para a condição do cliente. Perfeito, perfeito. Raul, quer colocar alguma coisa aí a seu respeito, Raul? Fica à vontade, Raul, por favor. Vai. Continua aí que você está indo muito bem. Eu vou te dar nota 9,5. Puxa, não 10, né? Claro. Não, mas o processo está correndo muito bem e organizado. Tem começo, meio e fim. Então, toca o barco, por favor. Muito bom. Olha, para a gente abrir, antes da gente abrir para as pessoas fazerem comentários, né, perguntas, eu gostaria que você falasse aqui, só para dar uma ênfase maior, né? Quais são os, entre aspas, 7 pecados capitais que não devem ser cometidos num processo de sucessão familiar? Olha, eu vou elencar aqui. Eu vou elencar aqui alguns deles. Eu entendo o seguinte: a primeira questão é o primeiro erro é você não perguntar para o seu filho se ele quer ser o sucessor. Eu tenho um caso aqui gritante de um fornecedor nosso, um grande empresário, que foi perguntar para o filho: o que você quer ser quando crescer? Porque você vai ter que assumir a empresa. E o filho tinha 16 anos na época, ele respondeu: pai, o que eu vou querer ser eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu não quero essa porcaria da sua empresa. Esse cara entrou em depressão, ele teve que fazer análise durante 2 anos para poder entender que o filho enxergava a empresa como concorrente dele. Ele não teve o amor do pai porque o pai se dedicava à empresa. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de você buscar a sucessão para saber se o teu filho está interpretando aquela empresa como algo que vai ser o futuro dele ou como um concorrente dele com o pai. Então, essa é a primeira colocação que eu faço. A segunda é você não saber se o teu filho tem habilidade para o negócio. Você vai empurrar para ele um negócio que ele não gosta, tá? Você vai querer que ele seja um metalúrgico, ele cuide de uma empresa metalúrgica, e o negócio dele é música, tá? Não adianta. Então você tem que saber identificar se a habilidade dele está próxima do negócio. Terceiro, que eu vejo se você tiver que tomar a decisão, que seja pelo processo técnico, pelo calibre técnico, critério técnico, para saber se ele tem habilidades técnicas que justifiquem ele assumir a empresa. Né? Senão, é melhor que ele não faça. Né? Oi, Veloso, tudo bem? Oi? Não, a Vera falou no telefone. Peraí. Pronto, pode falar, fica sossegado. Um outro item
é você não harmonizar os interesses da família. Então, se você tem mais de um filho e você vai colocar os dois para disputarem, você pode gerar ciúmes. Tá? Então, tem que acalmar, tem que fazer com que a decisão seja uma decisão que as pessoas entendam, os herdeiros entendam o porquê que você escolheu um ou outro. Então, normalmente você tem condição de, pelo critério técnico, identificar o porquê disso, para não gerar ciúme e não ficar mal com a própria família. A outra coisa é que, desde o princípio, quando você tem a empresa, você tem que sempre estar conversando com a família, tá, abertamente sobre os assuntos da empresa, inclusive com a esposa a respeito dessa sucessão, para que o negócio comece a ser discutido, comece a ser analisado por cada um, sabendo que você tem um patrimônio, tá? E esse patrimônio, você vai dar sequência ou vai deixar para outro tomar conta? Um outro critério que eu acho que é importante é você estabelecer um sistema de compensação. Porque se você tem os dois filhos, só um vai poder ser presidente. Tá? E o outro, que compensação você vai dar para ele? Tá? Ou mesmo que ele não participe da empresa, que compensação ele vai ter? Porque ele não deixa de ser herdeiro. Então, alguma parte na empresa ele vai ter. Então, como é que vai ficar essa questão dessa distribuição das ou atribuições ou de resultados da empresa? Tá? Ele vai ser herdeiro, ele vai ter que receber alguma coisa. Elson, está me ouvindo? Perfeitamente, por favor. Porque apagou o Zoom aqui, apagou a imagem para mim. Ah, é? Não, estou aqui. Estamos todos, tá? Tá. Então, quando você estabelece esse sistema de compensação, você tem que entender o desejo de cada um para que cada um seja satisfeito de alguma maneira. Tá? O que eu vejo que é um problema muito sério é você deixar que os herdeiros se resolvam entre si. Tem gente que não consegue definir alguma coisa, então fala, quando eu não estiver mais aqui, eles que se resolvam. Tá? Esse é o maior problema que você pode deixar para os teus herdeiros, porque vai haver briga, tá? E quem vai ganhar dinheiro serão os advogados. Tá? Então, por mais que você tenha deixado, ainda vai ser pouco para o advogado, porque o advogado vai vai tentar fazer com que haja harmonia, e se você, como pai, não conseguiu montar harmonia, imagina um terceiro que vai fazer isso também com um lado financeiro para ele. Então, a solução final que eu encontro é que, se mesmo com todo o teu empenho, com todo o teu esforço, você não conseguir harmonizar a família, você tem que fazer um testamento. Tá? E o testamento é a manifestação da sua última vontade. Tá? Então, coloca no papel exatamente o que você quer. Não, eu quero deixar a casa da rua tal para fulano, a casa da rua tal para ciclano, o dinheiro para o outro. Tá? Então, definir exatamente como é que você quer que os seus bens sejam divididos. O patrimônio que você conquistou seja dividido. Muito bom mesmo. Muito obrigado, viu? A gente tem que aproveitar essa sabedoria que vem da experiência, né? De viver. Uma coisa é ser teórico, né? Eu li num livro, né? Não, peraí, calma. Isso aí eu estou vivendo, né? Estou acertando, errando, pagando, né? Muito legal. Para fechar, a última coisa que eu te pergunto é com relação ao que falamos dos pecados, né? Quais seriam as virtudes? Claro, o contrário do que é o pecado seriam virtudes. Mas tem mais alguma virtude que você gostaria de mencionar? Está entrando o Glauco também. Seja bem-vindo, Glauco. Bem-vindo. Olha, a primeira virtude é você entender que não existe fórmula mágica para a sucessão.
Tá? Não existe nenhuma solução pronta no supermercado. Você tem que saber que você não vai contentar todo mundo. Tá? Se você tem mais de uma pessoa que vai ficar da sucessão, não vai contentar todo mundo. Você tem que ver, você tem que ter uma aceitação daquilo que foi resolvido. Tá? Aceitação e resignação. E para isso você tem que ter serenidade, calma, paciência, e você me lembrou de uma outra coisa importante. Tem que ter coração, porque não é fácil você passar um legado para alguém e você vê que isso, em vez de deixar como um bem, como um patrimônio, como um verdadeiro legado, você criou confusão na sua família. Porque depois disso, você tem que pensar em agradecer. Porque se você chegou até aqui, o momento de sucessão, é porque você construiu um patrimônio, você deixou um legado. Você tem que ser consciente de que você procurou fazer o melhor possível. Tá? Mas não depende 100% de você. Vai depender de quem vai assumir isso. É isso. Muito bom, muito bom. Muito legal, Natália. Você está ajudando muito, pode ter certeza, viu? Compartilhar essa tua experiência ajuda todo mundo que acessar essa conversa nossa aqui, né? Então agora, pessoal, vamos deixar aberto para outras perguntas, comentários. Fiquem à vontade, tá? Por favor, abram o microfone e pode falar. Estamos aqui. Bom, eu queria comentar. Primeiro que eu anotei tudo, tá aqui, ó. Quase fiz um fluxograma, viu, Natália? Quase fiz um fluxograma. Ó, é sério, ó. Primeiro, ver quem tem competência e perfil mais adequado. Então, desse perfil mais adequado e competência mais adequada, ver se é suficiente. Se não for, vão procurar fora, mas se for, vão continuar. Aí comunica todo mundo da família, justifica, harmoniza, prepara o sucessor com antecedência, 5 anos pelo menos, é um processo de discipulado, acompanhe os primeiros passos e evita aqueles 7 erros que eu anotei aqui, ó. Tá? Excelente, muito legal mesmo. Agora, uma coisa que eu queria não acrescentar, porque eu vi nas entrelinhas, principalmente o que o Raul colocou, e o exemplo que o Celso deu, que o Raul trata como amigos, uma coisa fantástica sob o ponto de vista da qualidade total. Não só os KPIs, não só os processos dominados, mas transmitir, vivenciar a missão e a visão. Porque metas, objetivos, isso aí muda, né, com o passar do tempo, mas a missão da empresa e os valores da empresa, esses, eu digo por experiência própria, não foi uma sucessão familiar, mas eu fui o sucessor de um diretor de uma empresa lá em Manaus, e ele me obrigava a fazer minha agenda no caderno, e odiava quando eu fazia minha agenda no Outlook, porque ele não sabia computador, mas eu sabia computação, e era muito mais fácil, muito mais dinâmico. Então, não é isso que tem que transmitir, mas ele me transmitiu uma coisa muito legal, que foi a missão da empresa e os valores da empresa. Por isso, deu para decolar legal, né? Mas muito obrigado, viu, Natália? Foi muito importante, muito legal. Anotei mesmo. 3 folhas de anotação. Olha só. Legal, obrigado. E um detalhe, hein? Se vocês forem olhar essas anotações, vocês vão ver que parece um quadro. Tal a regularidade das letras, das palavras, é impressionante. O cara é impressionante. Obrigado, a bondade de vocês. E aí, quem mais? Quer falar, Raul? Queremos te ouvir. Eu acho que a apresentação aí está perfeita, os comentários do Wagner, ele tem um projeto de vida, aliás,
todos nós devemos ter projeto de vida até o término dela e deixar as nossas heranças, os nossos trabalhos, a nossa cultura, o nosso trabalho, como trabalhar e como ganhar dinheiro, ou como administrar uma empresa, para os que ficam. Esse é o grande segredo de tudo, é deixar para os nossos queridos filhos, parente que seja, não é deixar só dinheiro, precisa deixar conhecimento, qualidade, tratamento, experiência. Isso é importante, é o que tem que deixar. Isso aí é a minha conversinha que eu tenho para falar. Claro que tem muita coisa aí, eu estou aprendendo ainda. Estamos todos aprendendo, cara, não acaba nunca. Você gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Ô Celso, acho que a gente, por estar convivendo diariamente com o Wagner, com o Raul, acho que nós somos um pouco tolhidos, né, da possibilidade de criar novas perguntas ou coisa parecida. O Raul falou um negócio muito importante aí. Além de tudo que o Wagner procura colocar em prática e tem feito com maestria, é a questão de deixar conhecimento. Porque dinheiro, ele é momentâneo. Você tem agora e não tem daqui a pouco. Como é que você vai fazer para passar esses momentos? Entendeu? Acreditando, com garra, determinação, acho que é por aí. E isso é aplicado aqui na Rebol. Eu estou aqui desde 2011. Minha vida profissional foi lá na Casa da Bahia, você sabe disso. E vim para cá e, graças a Deus, a gente tem o prazer e a oportunidade de conviver com toda essa situação e, ao mesmo tempo, dar os pitacos quando necessário, né? E, até porque eu também não sou de ficar muito quieto, então, às vezes até falo alguma coisa que não agrada, ou coisa parecida, mas não. A coisa está sendo bem conduzida e eu acho que o sucesso é iminente, ele vai acontecer naturalmente. Acho que cada etapa, o Wagner tem a dele, o Raul teve a dele. Agora estamos no outro patamar, estamos no patamar de tentar escolher o que é melhor da vida. Você tem que pensar o seguinte: quanto tempo de vida útil você tem mais? Vida útil é você poder fazer as coisas que você gosta sozinho, sem depender de ninguém. Tá certo? E vem os novos, vem os filhos. Hoje tem o Glauco, tem a Thaís. Amanhã o Glauco vai ter filho e vai poder passar para o filho dele ou não. Então, é assim, o conhecimento é tudo, é a base de tudo. Na minha opinião, o conhecimento é a base de tudo. E a coragem de enfrentar, a coragem de acreditar e de fazer. Isso aí eu acho que sustenta bem tudo que já foi falado. Muito bom. A Vera teve algum problema, não caiu a conexão, mas o Glauco, você poderia também participar aí falando alguma coisa, né, Glauco? Afinal, você é parte interessadíssima no assunto. Qual é a tua visão do que está acontecendo? Como é que está? Bom dia aí a todos, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, só não estamos tendo a imagem, mas a voz está ótima. Eu estou com um probleminha aqui com a câmera, desculpa. Infelizmente vai ficar sem imagem. Eu sou muito suspeito aqui, né, para falar, mas do que eu pude pegar aí da conversa, eu acho que é muito importante essa questão mesmo de ver as competências, né, de quem vai ser colocado ali para tocar, o quanto quem vai ser colocado está disposto e gosta do negócio em si. Isso eu acho que é uma questão fundamental. Não é muito natural isso, é meio que esperado que a pessoa queira, mas não é muito natural. Então isso eu acho que para mim é o ponto principal, né? Porque competência eu acho que você desenvolve, você pode se empenhar para criar. Agora, o gosto pela coisa não se cria. Então, eu acho que isso é o mais importante. E como o seu Wagner aí falou, vulgo meu pai,
é importante não criar problemas na família em função disso, né? E eu acho que esse é vivenciei isso, esse é um dos maiores desafios aí, é as pessoas entenderem e aceitarem essa questão. Então, num processo de sucessão, eu diria que esse é o primeiro passo a ser identificado. O gosto, quem está disposto e, logo na sequência, o desenvolvimento das competências necessárias. Então, se tem alguma coisa aí que eu posso contribuir para a conversa, acho que é um pouco isso. Tem mais uma coisa que você pode contribuir. Por Vamos favor. lá. Por favor. O Natália não abordou isso, até porque eu também não estimulei, tá? Mas agora que você está participando, eu gostaria de perguntar para você, e não para o Wagner, tá? Eu lembro, quando eu trabalhei com a Rebal, você não trabalhava na Rebal, você estava, acho que na Ernst Young, se não me engano, não é isso? Não, eu trabalhava chamava Atos Origin. Atos Origin, isso. Porque a minha filha também trabalhou na Atos Origin. Eu lembro que eu tinha uma bolsa da Atos Origin, e o Wagner acho que alguém falou, mas é a empresa do meu filho trabalha, né? Então, a pergunta que eu tenho é a seguinte, Gal, é importante, favorece a sucessão o fato do filho ter trabalhado em outras empresas, ter tido patrões? Eu acho que isso é fundamental. Porque se você começa dentro da empresa direto da qual você vai ser dono, vamos dizer assim, né? Você não tem a visão do outro lado da mesa. É impossível você ter essa visão, porque você nunca vivenciou aquilo. Então, eu acho que essa visão, ela é fundamental para quem está hoje do outro lado da mesa. Então, saber como é que é sentir na pele, ter que respeitar horário, ter que respeitar a hierarquia, você fazer coisa que você não quer, vai ter que fazer. Entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental para que a sucessão seja feita com sucesso. Claro que há exceções, né? Eu já ouvi alguns casos aí da pessoa que começou, só que exceção. A regra é que isso dá errado, dá muito errado. Então, eu acho que sim, é muito importante a pessoa ter vivenciado como funcionário, vamos chamar assim, seja na mesma área, seja em outra área. Esse patrão e empregado são coisas diferentes, então acho que é importante ter tido essa vivência, na minha opinião, é fundamental. Muito obrigado. Eu estou de pleno acordo e acho que todos aqui estamos, né? Mas é que às vezes é difícil você falar para o pai, e eu já passei por isso, tá? Dando consultoria. Falar para o pai, olha, põe o teu filho ou a tua filha trabalhando numa outra empresa, tá? Não, mas eu tenho a empresa aqui, para que eu vou mandar meu filho para outra empresa? Não, ele tem que aprender aqui. Quanto mais ele ficar aqui, melhor, né? Não, ele tem que ter a visão do outro lado. Você abordou de uma forma magnífica, Gal. Parabéns, viu? Você ter a visão da outra pessoa, né? Do outro cargo, da outra função, né? São diferentes as visões, é verdade. Porque quando você começa em outra empresa, em teoria, né, você começa como estagiário e vai subindo. Então, você acaba passando um pouco pelos estágios, pelas fases dentro da outra empresa, da qual você não é dono naturalmente, né? Independente da área, independente do segmento, eu vim do ramo de TI, Sim. que não tem nada a ver com comércio, absolutamente nada a ver com comércio, mas os estágios são os mesmos, né? São os mesmos. Então, eu acho que é muito importante sentir na pele um pouco essa vivência para saber como é que é o drama do outro lado da mesa. Beleza. Muito bom. Mais alguma coisa, pessoal? Eu queria só colocar uma questão que, para mim, é muito, muito importante, é fundamental. Você falou da questão da cristandade. Eu só acho que a gente tem que nunca deixar de agradecer o dia que a gente passou,
os aprendizados que a gente teve, a saúde que a gente tem, o ar que a gente respira. Tá? Eu digo sempre isso. Se eu agradecer 24 horas por dia, ainda é pouco. Então eu sou um eterno grato, eu estou em débito com o nosso Pai lá em cima eternamente. Tá? Obrigado pela gentileza do convite, Celso. Obrigado por poder participar com todos vocês. Obrigado pelas palavras carinhosas de cada um de vocês. Tá? De coração, muito obrigado. Eu que agradeço a você a gentileza, né, a disposição de compartilhar uma coisa que é pessoal, né? E assim, foi muito legal o Glauco ter participado também, né? E sentir que o Glauco tem uma visão que eu pelo menos acho que é fundamental, né? Fundamental. Beleza. Alguém mais quer fazer algum comentário? Bom, deixa eu falar alguma coisa. Claudião quer falar? Pode falar, Claudio. Não, eu sou todo ouvido. Tá ouvido. Então, eu gostaria também de falar alguma coisa sobre o Glauco. É uma pessoa que eu tenho acompanhado meio de perto, a sua estada fora da empresa e recentemente dentro da empresa. Com bom desempenho, ele tem jeito para coisa. Parabéns, Glauco. Grande abraço. Que bom, só uma informação mais para todo mundo. O Raul foi fundador da empresa, deixou de ser sócio, mas continua trabalhando aqui comigo e está me ajudando imensamente nesse processo de sucessão, porque ele é que está orientando o Glauco para que ele consiga desenvolver o trabalho dele. Tá? Então, deixar no ar aqui o meu muito obrigado ao Raul pelo empenho que ele tem feito aí. Tá? Parabéns, Raul. Parabéns ao Raul, que completou 80 anos aí anteontem. Legal. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. A gente gravou esse bate-papo, então eu depois passo para vocês, tá? Por favor, bom, eu passo para o Wagner, e o Wagner repassa aí, e passo para o Simar também, tá bom? Obrigado, senhor. Forte abraço, e vamos para frente. Vocês, boas festas, né? Boas festas, bom Natal, bom ano para todos. É verdade. Isso aí, bom Natal. Mas se vocês quiserem me convidar para a festa de fim de ano da Rebal também, não tem problema, eu capaz que eu aceito. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Obrigado. Tchau, Abraço a todos. Obrigado.